Boa noite, meus irmãos. Pela bondade do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, já na segunda vez desse dia, aqui na casa do nosso Deus, para juntos adorarmos ao Senhor e prestar um culto de gratidão a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. A você que está aqui de forma presencial, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A você que está também aí, através do canal da nossa igreja, acompanhando este culto ao Senhor, que você também se sinta bem e continue até o final, porque realmente temos certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração e ao seu coração nesta noite. Vamos falar com o nosso Deus neste momento. Curva sua cabeça onde você estiver e vamos falar com o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e adoração. Obrigado, meu Deus, obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui para cultuar o teu santo nome. Obrigado pela tua igreja, Pai, a tua noiva, reunida aqui nesta noite para glorificar o teu nome. Pai, que cada um de nós venhamos nos desprender das coisas desta vida e voltarmos o nosso pensamento, a nossa atenção para a tua palavra, para o culto de adoração e louvor e gratidão ao teu nome. Ó Deus, que nenhum que aqui está venha ficar despercebido com qualquer outra coisa, com celular, com barulho qualquer, mas que esteja voltada a sua atenção para tudo que for ser feito aqui nessa noite. Usa cada um de nós, ó Pai, com poder e graça, para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa palavra de gratidão, de agradecimento, a todos que estão nos visitando aqui nesta noite. Nós temos pessoas, nos visitando aqui, que você se sinta muito bem. Aqui é a casa do Senhor e é também a tua casa. Se tem algum visitante aí do seu lado, cumprimenta ele. Dá uma olhadinha assim, ó. Vai lá, cumprimenta, dê um abraço, Diga, seja bem-vindo aqui na nossa igreja. Cumprimenta aí nosso visitante, em nome de Jesus. E para tanto, nós vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Eu convido neste momento aqui o diácono Arilton. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino bastante conhecido e muito bonito. Ele é pouco cantado aqui, mas ele é muito bonito. Então eu gostaria que todos vocês estivessem cantando. É o 450. Vai ser projetado aqui. Chega aí, galera, chega aí. E todos poderão louvar e adorar ao Senhor com este hino que diz: desperta, alerta, igreja. 450 do cantor cristão. É tempo, o mestre está chamando já. Marchai, confiando em seu amor. Aqui, a salvação a proclamar com a mensagem sã do bom Salvador. E marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira assim. Marchar avante, unidos sempre no avançar. Glória, este canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, a Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Queremos o céu grito das nações marcas do bem, atravessando o imenso mar, e já levanta as nossas com amor, seguir e semear, sem marchar avante, todos seguindo a divina
tua mão, estende complacente a luz da voz eterna, escolta aqui para nos viver. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos e sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Igreja alerta, o dia prometido vem tomar, amado Salvador será, por toda parte vem amado Redentor, eterna glória e honra com louvor terá. Sim, marchai avante, todos seguindo aqui, marchai avante, unidos vive sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançai. Glória a Deus, meus irmãos. Gostaria de deixar um versículo, um devocional, na abertura do culto aqui nesta noite. Gostaria que a irmã estivesse projetando aí Romanos, capítulo 1, versículo 16, palavras de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, versículo 16, que nos diz assim na versão NVI: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Vamos todos ler juntos o versículo? Todos juntos. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Para o apóstolo Paulo, o Evangelho não se tratava apenas de uma crença religiosa, mas algo infinitamente mais profundo. Por quê? Porque ele disse: é o poder de Deus em ação. O poder de Deus em sua própria vida. Esse poder na vida de Paulo havia causado uma reviravolta tremenda, de perseguidor a pregador do Evangelho, de inimigo do Evangelho a defensor, o maior defensor do Evangelho. E ainda poderíamos dizer: o Evangelho não é ultrapassado, mas o Evangelho, ele é dinâmico, e ele é vivo, e ele é transformador. Amém, meus irmãos? E com essa palavra, como devocional aqui nesta noite, eu passo a palavra aos irmãos que estão responsáveis pelo momento de louvor a Deus, que venham e dão continuidade ao culto ao Senhor nesta noite. Amém, glória a Deus, né? Palavra maravilhosa sobre o Evangelho de Cristo. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, que maravilha ter a igreja aqui nesta noite, todos aqui reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor, né? Vamos nos colocar de pé. Você que veio pronto para poder dar o seu melhor, prestar ao Senhor o culto de adoração a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, não é sobre o pastor. É sobre aquele que tem todo o governo da nossa vida.
É sobre aquele que derrama infinitamente, mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Vocês têm noção do que é isso? Da quantidade de misericórdia que cada um recebeu hoje, ao amanhecer. E por isso estamos aqui nessa hora, para adorá-lo. Se não abrirmos a boca para pedir, já é o suficiente. Porque a palavra de Deus fala o quanto devemos agradecer, ser gratos ao Deus que tudo pode, que tudo faz por nós. Se hoje estamos vivos, estamos aqui para nos rasgar, não rasgar as nossas roupas, não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração diante do Senhor, é porque Ele assim permitiu que aqui estivéssemos. Amém, amados? Você que pode, cante nessa hora, colocando a sua vida em total dependência desse Deus, em total comunhão com Ele nessa hora, independente da sua situação. O que Ele quer nessa hora é um coração quebrantado, um coração rasgado diante da presença dEle. Não importa o que você está passando na sua situação. O que importa é que você está aqui. E é por isso que você veio aqui, para adorá-lo nesta noite. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença repita nessa hora. Eu me rasgo por inteiro na tua presença, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas
Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, e porque estamos aqui nesta noite exatamente para isso, independente do que estiver passando em nossa vida, na sua vida, na minha vida, nós estamos aqui para render a Ele glória. Merecedores? Não, nós não somos, mas as misericórdias do Senhor nos alcançam todos os dias para declarar: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é bendito, o Senhor é vivo, o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, é nessa mesma comunhão que nós precisamos realmente declarar o quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, feito em nossas famílias. Por isso estamos aqui para estar cada vez mais perto dele, com o desejo de nos render a cada instante, com o desejo de dar a ele o nosso melhor, aquilo que temos de melhor, que é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa obediência, o nosso coração quebrantado. Você que veio aqui nesta noite, não se disperse por qualquer coisa, não se disperse por nada. Apenas fale com Ele: Senhor, nesta noite eu quero estar perto do Senhor. Eu quero quebrantar o meu coração diante do Senhor, para que eu saia daqui diferente, que minha história tenha uma nova versão a partir de agora, que seja escrita por Ti, que eu possa entender o Seu direcionamento a partir de agora. Se aproxime dEle não só hoje, mas durante todos os dias da sua vida. Amém? Eu quero estar. Convide Ele nessa hora. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que é em mim, tudo que é em ti nessa hora, oferte a Ele. Tudo que há em mim. Aleluia, Senhor, tudo que há em nós, receba nessa hora. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo.
Sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a Ele. Porque somente Ele que é digno realmente de toda a nossa adoração. E Ele tem ciúme da nossa adoração, amados. Porque Ele não aceita que dividimos a nossa adoração. Hoje foi até falado aqui na nossa escola bíblica, né? A quem muitas vezes nós deixamos de adorar ao Senhor e passamos a adorar muitas vezes alguém além do nosso Deus. Muitas vezes o celular além do nosso Deus. E eu quero te dizer nessa noite que somente Ele é digno de toda a nossa adoração. Amém? E não importa, olha o que nós falamos neste louvor, nós falamos que não importam as circunstâncias. Amados, essa palavra veio de encontro ao meu coração durante toda a semana. Circunstâncias. Louvor mediante as circunstâncias. E o Senhor veio trazendo à minha mente quantas vezes, através do louvor, nós podemos atravessar as circunstâncias. E isso não é de agora, isso sempre foi assim. E nós temos exemplos na palavra do Senhor, com os grandes, os servos de Deus que deixaram para nós, através de guerras, situações difíceis, prisões estabelecidas, mas que foram vencidas, derrotadas, através apenas do louvor. E a gente sabe dessa arma. Ele já nos deixou, o Senhor já nos deixou. Louve. Independente da circunstância, louve. E muitas vezes a turbulência é tão grande que a gente fica desacreditado. Infelizmente nós somos assim. Mas eu quero te lembrar nesta noite, dessa forma, porque eu não sei quem é que está passando por isso, mas o Senhor não me incomodou à toa também. Me incomodou primeiro para mim, porque primeiro tem que cortar aqui, amados, para depois a gente chegar aqui e falar para a igreja. E essa palavra me cortou, me desmontou durante toda a semana. Quantas vezes Paulo e Silas louvou naquela prisão, onde não tinha uma cela aberta, onde nada, não tinha possibilidade dele ser solto ali, mas o louvor de Paulo e Silas fez tudo ser aberto e ele ser liberto em nome de Jesus. Qual é a prisão que você, que eu preciso ser liberto? O que é? Qual é a circunstância que estamos passando que nós achamos que não tem solução? Quem somos nós? Quem é o nosso achismo? Mediante a arma que nós temos na mão,
que é o nosso louvor. E não importa a circunstância, Ele só pede que continuemos louvando. É só isso que Ele pede. Josafá, vendo a guerra se aproximando, ele se retirou, foi jejuar, foi orar, se pedindo ao Senhor estratégia. O Senhor falou: apenas o ouve. Vá o pelotão da frente louvando nessa guerra. Amados, não precisou eles saquearem armas. O próprio exército contrário se autodestruiu através do louvor. O que nós estamos esperando mediante de alguma guerra? Nem você, nem eu. Temos armas fracas. Nós temos armas fortes. Nós podemos vencer qualquer guerra, qualquer situação, qualquer luta, através do nosso louvor, através da nossa adoração. Não importa a circunstância, não importa onde você está. Comece a louvar, apenas isso. E as muralhas vão cair, as cadeias vão se abrir, o mar vai se abrir, você vai passar a seco. E daqui a pouco vai virar testemunho para você e para muitos que te rodeiam. Amém? Aleluia. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. O quê? Que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Não desiste não. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena orar. Um terremoto vai acontecer aqui. E as
semana você tenha verdadeiramente um encontro através da tua palavra, da palavra do Senhor, batendo na porta do seu coração e colocando louve. Amém? Passa a palavra nesta hora para o irmão Ailton, que vai fazer o ofertório. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Vamos continuar, né, louvando a Deus por esse maravilhoso hino. Vou cantar aqui agora. Para onde nós, em nome dele. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando aquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quantas tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém. Obrigado ao professor aí que nos acompanhou, juntamente com o Preguete. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta rica oportunidade que temos, Senhor, de estar mais uma vez aqui, louvando e agradecendo o Teu nome, que é digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas durante essa semana e todo o tempo de vida que temos nessa terra. Nesse momento também, Senhor, queremos agradecer pelos irmãos que ofertaram, os irmãos que dizimaram. O Senhor continua abençoando ricamente cada um conforme a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como é bom estar na casa do Senhor, né? Então, umas partes diferentes uma da outra, a abertura, o louvor, né? O ofertório. E agora chegou um momento, um outro momento, que é o momento da mensagem. Quando o Papai do Céu vai falar o nosso coração através do seu servo, né? O pastor Eliomar Santos da Paixão, pastor dessa igreja, né? Já há alguns anos, e Deus tem abençoado ricamente aqui neste lugar. Para todos nós convidamos ele aqui e
Eu gostaria de convidar aqui à frente um outro irmão para orar. Irmão Alex. Esse privilégio de um jovem pregador do Evangelho também vai orar pelo pastor. Oremos, irmãos, boa noite, graça e paz. Senhor, graças nós te damos, ó Deus. Primeiro, pelo privilégio que o Senhor nos dá de viver mais um dia. Obrigado porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós mais uma vez essa noite. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de te louvar, de engrandecer o teu santo nome através dos louvores e por tudo que o Senhor nos falou até aqui, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor ainda tem mais a falar aos nossos corações. Por isso nós colocamos a vida do nosso pastor diante do Senhor neste momento. Pai, que o Senhor o use, Deus, como instrumento, como tem usado durante todos esses anos, Senhor. E que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui tocados, ó Deus, não só pelos louvores, mas pela palavra que vai ser ministrada aqui. E que não possamos sair indiferentes ao que o Senhor vai nos falar, Senhor. Que a gente possa sair daqui, Deus, disposto a colocar em prática a Tua palavra e sermos melhores, Deus, naquilo que o Senhor quer, Deus, que sejamos todos os dias, Pai. Continue abençoando o ministério do nosso pastor, a sua família, os seus afazeres, ó Deus, em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Vamos lá. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo você que está aí nos acompanhando pelo canal da nossa igreja no YouTube. A paz seja contigo também. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que bom ter você aqui conosco. Meus queridos, que noite maravilhosa, né? Que noite bonita, que noite feliz. Que bom que você que nos visita escolheu esta igreja para estar aqui hoje. Cada um de vocês, meu meia direito ali, Alan, eu já vi ali, um grande amigão. Todos vocês que nos visitam, dá uma chave que eu te vi aí. Estou vendo ali o filho da Ademir, estou vendo aqui mãe, Deus abençoe. Mãe, você nem é visitante mais, mãe. A senhora nem é visitante mais já. A senhora está vindo constante, né? Graças a Deus. Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe. Bem, antes de começar a refletir aqui, eu pedi a Cleito para trazer esse remédio aqui, porque esse remédio já tem um bocado de dia ali, na mesa ali da mídia. É de algum de vocês? Esse remédio? É telmisartana. Não? Se não é, já vou botar no grupo da comunidade, hein? É rapidinho, é calculação de segunda, alguém fala, eu tomo esse remédio. Então tá bom, já vou doar. De hoje que ele está ali, não apareceu, estou perguntando se vocês estão dizendo que não é de vocês, então tá bom. Bem, nesta noite, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu sempre reflito nela. Sempre eu reflito nisso que eu vou compartilhar com vocês. E essa semana agora, passada, um dos dias que eu fui para a caminhada, passando ali exatamente naquela região ali da antiga linha do trem, naquela antiga estação ali embaixo de São Torquato, eu comecei a fazer aquilo que eu já disse para vocês que faço. Senhor, aproveitando que está só nós dois hoje aqui, vamos conversar. Que falarei ao teu povo no domingo. E ela eu andando, né? E conversando. E começou a vir no meu coração uma história. Eu fui contar uma história ali como se eu estivesse contando para alguém. Eu vou contar a vocês a história e depois eu vou refletir com vocês aqui, vou dizer para vocês o tema e vou refletir com vocês aqui sobre o tema. Posso começar? Então deixa eu beber água aqui primeiro. E a história foi a seguinte. De repente posso até escrever uma peça aí, Marcelo. A história foi a seguinte. Imaginem que um homem fez aniversário. Esse homem que tinha 10 filhos, já era um senhor, estava fazendo parabéns ali, mais um ano de vida.
E a mãe dele, a esposa dele, convidou todos os 10 filhos, que já, cada um já tem a sua história de vida, e cada um vive em um lugar diferente ali, em uma cidade diferente do que os seus pais. E a mãe resolveu fazer uma festa de aniversário e convidou todos os 10 filhos. Todos os 10 filhos foram para o aniversário e todos os 10 levaram presentes. 7 deles foram entregando os presentes, cada um mais bonito do que o outro. Presentes caros, bem escolhidos. E aí, com muita alegria, ia contando ao pai a história da compra daquele presente, quanto custou o presente. E o pai, muito feliz, ia recebendo os presentes, se colocando ao redor dele, recebendo o presente e colocando ao redor dele. E aí foi chegando os outros 3, que faltavam dos 10. E esses 3 também trouxe cada um o seu presente. Um dos 3 disse: meu pai, eu estou até meio com vergonha de entregar o meu presente, visto que o senhor já ganhou isso tudo aí. Eu não tinha nada para lhe dar. Mas aí eu havia percebido que na festa passada que eu vim aqui, o senhor estava reclamando que o senhor estava com facão, seu facão estava ruim, o senhor ia comprar outro. E eu estou com um facão lá em casa, e eu só tinha usado esse facão uma vez. Portanto, tome aqui esse facão de presente. O pai pega o facão, todo feliz da vida, e coloca ali junto com aqueles outros presentes. Vem o outro dos 3 e diz: meu pai, eu também estou meio apertado, eu não tinha lá muito o que fazer, e eu não pude comprar nada do senhor, não deu nem para comprar no cartão. E aí, pensando no que eu poderia lhe dar, meu pai, eu lembrei que eu tinha essa camisa aqui, ó. E essa camisa, meu pai, ela é uma camisa que é a que eu mais gosto. É a que eu acho que fica melhor em mim. Mas, como era seu aniversário e eu não tinha o que comprar, eu quero te dar, meu pai, essa camisa com todo prazer. O pai pega a camisa ali, mesmo que usada, mas vendo o gesto do filho, fica maravilhado e feliz. De igual modo, o pai coloca o presente no meio dos outros. E o outro chega e diz assim: meu pai, eu também não tinha presente, não tinha nada que eu pudesse lhe dar, mas eu tinha uma calça. Essa calça, pai, eu nem usei ainda porque eu ganhei no meu aniversário, mas como é o seu e eu não tenho nada para te dar, pai, te dou com todo prazer, já que eu sei que o senhor usa a mesma numeração que eu. O pai pega a calça também, coloca ali e fica feliz da vida com todos os presentes que recebeu. O que essa história quer dizer? O pai que estava fazendo aniversário é o Senhor. Os 10 filhos que foram lá e deram os presentes são as denominações evangélicas que há aqui no nosso Brasil. E hoje eu quero refletir com você nesse tema. O que podemos aprender com outras denominações? Para que você entenda melhor a história. O pai estava fazendo aniversário, todos os filhos foram e levaram presentes. Todos, apesar de serem 10, os 10 tinham uma única intenção: honrar o pai, alegrar o pai, presentear o pai. O pai, por sua vez, que estava ali sendo o aniversariante do dia, teve a mesma intenção, a alegria de receber todos os seus filhos. E viu a intenção do coração de cada um. Ele viu que os 10 que pôde comprar, teve condições de comprar, e compraram o que encontrou de melhor para o pai, e fizeram questão até de contar: meu pai, esse daqui, ó, eu me apertei aqui, ó, mas eu fiz com muito carinho
e o pai se alegrando. Mas o pai também viu que os três, que nada podia comprar, se esforçou e de alguma forma alegrou ele, honrou ele, levou presentes no dia feliz dele, em que ele celebrava mais um ano de vida. Todos os filhos tinham uma única intenção: alegrar o pai, honrar o pai, fazer com que o pai se sentisse ali privilegiado, honrado por eles como filho. E o pai alegre em receber todos os seus filhos no dia do seu aniversário. Sabemos muito bem que essa ilustração, se os 10 filhos nada pudessem levar, de igual modo, só por estarem ali, todos os 10, o pai já iria se sentir muito feliz. Mas eles fizeram questão de não ir para a presença do pai com as mãos vazias. O que essa história tem a ver com o tema e como nós podemos aplicar? Eu vou começar esta mensagem de trás para frente. Depois eu leio o texto aqui para vocês de Atos 2. Aguenta aí, por favor. Ano zero da era cristã. Nasce o Messias, Jesus. Na Palestina, como nós conhecemos e vemos essa história todo Natal aqui. Jesus inicia um movimento que eles ainda não tinham compreensão do que se daria e aonde chegaria. Mas esse movimento já tinha um nome: igreja. Essa ideia não nasce no coração de Jesus, essa ideia nasce no coração de Deus. Ele é apresentado a Abraão: venha que eu vou fazer de você uma grande nação. O tempo passa, vem todos os profetas, vem o Messias, e o Messias coloca essa ideia, esse projeto em prática. De que forma? Ele chama 12 homens. Depois de ter um grupo de pessoas, ele escolhe 12 entre eles. Homens indoutos, com pouca escolaridade ou nenhuma, agricultores, pescadores, negociantes, homens simples da vida da Judéia, Galileia, ali da Palestina do primeiro século. Chama eles em particular, e é mais ou menos, para vocês entenderem de forma mais prática, ele diz o seguinte: eu vou iniciar um movimento com vocês, e vocês, daqui a 3 anos, vai dar continuidade, porque eu não estarei mais aqui. É claro que eles não entenderam nada disso, porque durante todos os 3 anos que Jesus tocava no assunto de ele morrer, eles até repreendiam a proposta. Mas vamos lá. Jesus inicia esse ministério, esse projeto, chamado igreja. Estabelece os 12 discípulos. A gente conhece a história. No momento do pega para capar, que Jesus é preso e a ideia de que ele vai morrer se concretiza. Um nega, o outro entrega e todos o abandonam. Depois que Jesus morre, ressuscita, permanece 40 dias na terra e depois volta para o céu, a ficha desses 12 homens, agora 11, e aí se estabelece Matias no lugar de Judas, agora 12 novamente, a ficha deles começa a cair. Ah, então era isso que ele queria dizer daquela vez. Ah, então a partir de agora a Páscoa vai ser, a Santa Ceia será celebrada assim. Ah, Jesus queria dizer isso, Jesus queria dizer aquilo. Ah, ele vai voltar. A ideia que Jesus iniciou começa a ficar mais clara. E eles então começam a se organizar. A igreja vai começar a se estabelecer nas casas. Primeiro em Jerusalém. E aí, pós-morte de Jesus, estabelece ali, pelo Império Romano, uma perseguição cruel para esses primeiros, agora chamados de forma pejorativa, cristãos, porque eram seguidores daquele Cristo, aquele homem que se dizia ser o Cristo que nós matamos a semana passada lá no Gólgota. A palavra cristão no primeiro momento não é um privilégio, está sendo chamado como um objeto de zombaria. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos a alegria e o prazer em dizer: eu sou um cristão. Maravilha. Muito bem. A história se segue e desencadeia uma perseguição cruel ali em Jerusalém. Esses primeiros discípulos começam a ser perseguidos de tal forma
que Tiago é logo decapitado. Os primeiros diáconos, os primeiros 7 diáconos, já tem o Estevão apedrejado, martirizado por morte e apedrejamento, e se estende uma terrível perseguição, de sorte que esses primeiros discípulos começam a abandonar Jerusalém, indo para outras cidades, onde eles conseguiam se refugiar. Mas o interessante é que nesse momento em que eles fogem, eles não fogem para se esconder. Eles saem de Jerusalém de forma esplêndida para levar o Evangelho. É uma estratégia divina para que o Evangelho também chegue em cidades além de Jerusalém, se cumprindo novamente o que disse Jesus, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Temos a descida do Espírito Santo, em capítulo 2 de Atos. A perseguição se estende. Vem a consagração dos primeiros apóstolos, dos primeiros diáconos. No capítulo 9 nós temos a conversão de Saulo de Tarso, que passa a ser chamado Paulo, e que se transforma um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. E talvez é aquele que seja o primeiro a entender que o Evangelho, a palavra Evangelhos em grego significa boas novas. A palavra apóstolos em grego significa aquele que é enviado. Então, quem são os apóstolos? Aqueles que são enviados a levar as boas novas do Messias Jesus. E eles fazem isso com maestria, cheios do Espírito Santo, sem medo de serem presos, sem medo de morrer por causa do nome de Jesus. Pelo contrário, para eles, no primeiro século, tem 2 questões. A primeira, levantar a mão e dizer que eu quero ser um cristão, era praticamente assinar sua sentença de morte, dada a assídua perseguição que estava sobre a igreja neste momento. E segundo, com a descida do Espírito Santo, eles perdem o medo da morte. Eles perdem o medo de ser açoitados. Se nós aqui tivéssemos a possibilidade de voltar no tempo e pedíssemos ao apóstolo Paulo para mostrar-lhes as suas costas, ele, Pedro e João, com certeza, era um dos 3 que mais tinha cicatrizes e marcas, cortes, por causa de açoites em nome do Evangelho de Jesus, por ser perseguido por causa da pregação do Evangelho. Se estendendo para outras cidades, eles começam a ali estabelecer as congregações, como nós fizemos aqui em poucos dias com a Igreja 20, como hoje nossa Igreja 20. E vai nascer as igrejas em Éfeso, como nós temos lá, a carta a Éfeso. Na região da Galácia, nós temos lá a carta aos Gálatas. Na cidade de Corinto, nós temos lá, 1ª e 2ª Corinto. Na cidade de Tessalônica também estabelece-se uma igreja, e temos lá, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E assim começa a se estabelecer as igrejas, e nem sempre eles podem ir lá, então eles escrevem. Muito bem, vou dar um outro salto na história. Passa-se um tempo, bastante tempo, cerca de 300 anos. A igreja, que nasceu como um projeto ali em Jesus, começa a se institucionalizar. A igreja que funcionava em casas, de forma muito arcaica, de forma muito simples, e nós vamos ver daqui a pouco aqui na leitura de Atos. Fica aqui comigo. Ela começa a se institucionalizar e permitir que Roma coloque o dedo dele no meio. Quando Roma coloca o dedo no meio e a gente mistura política e religião, a gente sabe que essa mistura, desde esta época, nunca funcionou. E se nunca funcionou, nunca funcionará. Graças a Deus, o próprio Jesus já resolveu esse problema para a gente, quando ele respondeu ao homem lá: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Resolveu esse problema, então, ali nasce a separação da igreja como Estado. A história segue, a igreja se institucionaliza, e a partir daí,
a igreja vai adotar o codinome católico, apostólico, romano, para você que não conhece a história. Passa um outro tempo da história e dentro da própria igreja tem um moço muito piedoso que, escondido, começa a ler os escritos que ele não poderia ler, e um desses escritos é um livro bíblico chamado Carta aos Romanos. O nome deste monge era Martinho Lutero. Espantado e maravilhado com as informações que ele tem ali no livro de Romanos, Martinho Lutero promove, na verdade não é promove, ele provoca que a igreja passe por uma reforma, e a igreja o rejeita, também o persegue, o excomunga, expulsa ele, e ele, sem outra alternativa, sendo obrigado a se retratar, ele disse: eu não posso fazer isso. Ele, de forma heróica e cheio de coragem, revoltado, pega 99 pontos que a igreja estava fazendo errado, e ele prova biblicamente, pontua aqueles 99 pontos ali vamos dizer, num papel, mas na época não era um papel, uma espécie de pergaminho, e prega na igreja, na praça, de sorte que todo mundo visse. E criou uma revolução, um burburinho na cidade, porque nessa época, hoje, você que está aqui, você que nos visita, tem a Bíblia até no celular. Nessa época era proibido quem não fosse do clero ter a Bíblia. E a igreja, entendendo que seria perigoso, restringia. Você entrava na igreja, só lia um texto bíblico, escolhido pelo clero, uma vez no mês, agora só mês que vem. E os textos eram provocadamente selecionados. Lutero, quando coloca ali as suas 99 teses, é como se ele tivesse, John Lewis e tantos outros lá atrás, tivesse jogado um rastro de pólvora para essa revolução acontecer. Lutero é como se ele tivesse vindo, acendido o fósforo e jogado nessa pólvora. Explodiu. Depois desse evento, Lutero é expulso. E ele nunca quis criar uma nova religião ou uma nova denominação. Lutero sempre quis que a igreja fosse reformada. Como a igreja reprova essa ideia, Lutero segue e vai pregar a Bíblia como ele agora descobriu. E daí nasce o que nós carinhosamente chamamos de a Reforma Protestante. A Reforma Protestante nada mais é do que um acordar, um retorno para as Sagradas Escrituras. Não é Lutero que monta ou que funda o luterano. A igreja luterana, o luteranismo, vai nascer após Lutero. Ele não é um fundador, até porque ele nunca quis isso. Mas a partir disso, daí, meus irmãos, a igreja vai haver ali na igreja um rompimento, mas um rompimento que faz a igreja voltar para a palavra, sobretudo para o Evangelho de Jesus. E daí começam a nascer outras denominações. Vêm os luteranos, os metodistas, os batistas, os presbiterianos, que são considerados aí os mais clássicos, os mais, como a gente diz nos dias de hoje, né? Eu não gosto muito dessa expressão, né? Mas os mais tradicionais. Partindo disso, tempos depois, já vai começar a haver novas leituras acerca das denominações e vai nascer um movimento chamado pentecostalismo, que nasce com a igreja Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus vai ali a igreja Deus é Amor. Da igreja Deus é Amor vai surgindo sempre um novo movimento de outras igrejas, e depois essas próprias igrejas começam a se dividir.
Prestem bem atenção para vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas isso não acontece só com a Igreja Assembleia ou com a Deus e Amor, isso também acontece com a Batista. Isso também acontece com a Presbiteriana, com a Luterana, acontece com os Metodistas, com todos eles. Houve racha dentro das cúpulas. Alguém que não concordava com alguém que dizia assim, não, aqui podia ser assim, e aí, não, saio daqui, e aí eu fundo um novo ministério. Daí, com o passar do tempo, vai nascer um outro movimento chamado neopentecostalismo, que é uma espécie de releitura para o que já existia, que era o pentecostalismo. Depois do neopentecostalismo, você vai começar a ver, sobretudo no início dos anos 2000, ali no final, entre a década de 80 e anos 2000, vai começar a nascer um outro tipo de movimento evangélico, sempre vindo dos Estados Unidos, dos países estrangeiros para a República aqui, federativa nossa, e aí vão nascer outros movimentos, como por exemplo, vai nascer lá atrás, bem lá atrás ainda, a Igreja Maranata, vai nascer posteriormente um movimento aí de 80 para cá, vai nascer a Igreja Universal, da Igreja Universal vem a Internacional da Graça, vem a do Valdomiro, e daí vem uma nova proposta de igreja, que é aquela famosa linha da pregação das bem-aventuranças aos bens materiais, que nós até demos o nome carinhosamente de teologia da prosperidade. E aí a ideia agora é sair um pouco do foco da volta de Jesus e voltar-se agora para as bênçãos de Jesus. E aí começou a nascer, infelizmente, e aconteceu uma coisa muito triste, que é surgir donos de denominações religiosas, donos de igrejas, que com essa vibe da prosperidade começam a enriquecer de forma assustadora em nome do Evangelho de Jesus. Com o passar desse tempo aí, vai surgir, no meado aí dos anos 2000 também, um outro movimento, que é o movimento dos milagres. Veio-se uma onda de pregações sobre o avivamento, e aí começou aquela coisa. E aí quem não lembra aqui do início lá dos anos 2000, de pregadores que jogavam paletó, a igreja toda caía, que você só era chegar lá e tocar no dente do pastor, que você ficava curado. E aí vem esse tipo de movimento de milagres e milagres. E agora, por fim, nós estamos na época de uma releitura novamente de um evangelho, que é essa ideia da igreja que escurece o ambiente. E aí aproveito até para esclarecer aqui, tá, gente? Quando vocês verem uma igreja com a parede preta, não tem nada a ver que é de diabo, não tem nada a ver isso aí. Vou explicar para vocês. A ideia, eu não tenho intenção nenhuma de fazer, então não vou falar aqui defendendo, tá? Não, o pastor já está querendo, não é o meu perfil. A ideia das igrejas hoje de ter a parede preta, de ter todo preto e tal, não é outra senão ter maior controle sobre a luz. Quando você vai, por exemplo, fazer o curso lá que eu fiz, né, de rádio e TV, a melhor forma de se controlar a luz é isolando ela por completo. Você escurece todo o ambiente e daí você agora vai colocar a iluminação do jeito que você quiser. Por isso, tem igrejas que quando você vai, já é combinado ali, né, no ministério, com o pastor, o pessoal do louvor, começa a se apagar as luzes, aí fica aquele ambiente bem nebulosozinho, que é para poder a pessoa não se distrair, para a pessoa ficar ali, né, poder chorar de forma que não se envergonhe, e ninguém vai, né, ficar olhando, e você está mais à vontade, e a luz só acende aqui, essa parte, na hora do pastor pregar, mas durante o culto é para você ficar mais conectado com Deus. Respeito, entendo perfeitamente, só não é a linha que eu sigo, mas até aí não tem pecado nenhum, é questão de denominação da igreja, do entendimento ali do pastor. Não é a minha linha, mas eu entendo e respeito. Por isso que eu estou dizendo para vocês, porque quando esse movimento
Chegou logo no Brasil, o que eu ouvia dizer que era a igreja do diabo, porque era preta e que não sei o que, não tem nada a ver, gente, é isso aí. Também, nesse último tempo, tem surgido esse movimento daquela música repetitiva, que hoje dá-se o nome de worship, que também é um movimento que não me agrada, que não é uma linha que eu sigo, por causa dessa ideia, né, da música repetir tanto ali, de ficar naquela coisa, às vezes é um refrão, 2 refrões, aí você vai, escurece a igreja, aí a pessoa que está ministrando, começa a ministrar, fecha o seu olho, não sei o quê, e aí começa a fazer aquele movimento, papapá, e aí torna-se um ambiente mais emocional do que espiritual, e para mim, na minha visão, essas duas coisas podem facilmente serem confundidas. A gente pode muito confundir o que é emocional com o espiritual, e para mim é um grande perigo. Mas, novamente, os irmãos que entendem dessa forma, as igrejas, eu vou por aí pregar muito, já preguei várias vezes na parede preta, e não tem problema nenhum, não tem nada de errado sobre isso aí. Ok. Chegando então nos nossos dias, Jade, a pergunta é, o que é que o Senhor quer, então, dando toda essa explicação, falando do nascimento das igrejas, das divisões, de como aconteceu, com essa ideia, já que é isso tudo, será que tem alguma coisa que podemos aprender? Sim. Tem muita coisa que podemos aprender com esses nossos irmãos. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir de hoje, se você fazia isso, que eu vou falar agora, não faça mais. Nunca mais fale mal de igreja nenhuma. Mesmo que você não concorde com aquela linha teológica ali. Não fale mal. Por quê, pastor? Porque é a igreja de Jesus. Lembra da história que eu contei? Do pai com os 10 filhos? Eles são nossos irmãos. O que nos une é Cristo. E Cristo é maior do que as coisas que nos separam. Cristo é maior do que as nossas diferenças. Cristo, para mim, para os meus irmãos da igreja de Parede Preta, vou falar assim que é como eu vejo vocês falando, Cristo, para mim, eu e eles, é maior do que a minha desavença com a parede preta dele. Cristo, para mim, é maior do que a minha discordância de ter o culto com a igreja toda escura. Cristo, para mim, é maior do que a minha discordância do púlpito ser um tonel preto. Qual é o problema? Eu não quero ter aqui. Mas se eu for pregar na igreja lá, eu boto minha Bíblia ali em cima do mesmo jeito. Algumas coisas que nós precisamos mudar. A primeira delas é, não fale mal de igreja nenhuma. Nós podemos discordar, nós podemos não concordar, podemos não crer daquela forma, podemos não querer seguir, podemos até dizer, poxa, se eu saísse da Batista, eu jamais iria para tal igreja. Você pode até dizer isso, como você mesmo, mas não precisa ofender as pessoas, não precisa sair dizendo isso, disseminando essa tristeza, porque nós estamos falando do corpo de Cristo. Segunda coisa importante, meus irmãos, lá no céu, o que mais nós vamos ter é surpresas. No céu, o que nós vamos mais ter é surpresa. Você aqui, e cadê fulano? Sabe por quê? Graças a Deus, que o martelo que carimba para o céu ou para o inferno não está na mão de um pastor. Graças a Deus. Se você me perguntar, pastor, não tem nada que você não goste em outras denominações? Você só gosta de tudo? Não. Eu vou confessar para vocês o que eu não gosto. E se você concordar comigo, você pode até fazer a mesma coisa. O que é que eu não gosto em qualquer igreja que faz isso que eu vou dizer agora?
a única coisa que eu não tolero em qualquer outra igreja, que me ofende, é quando a igreja pensa que só ela tem razão. Que só ela está certa e só ela vai para o céu. Aí eu não sento nem para conversar. Qualquer denominação religiosa que bate no peito com essa ideia exclusivista de salvação, de que só eles vão encontrar Deus, aí eu fico muito, mas muito triste e muito decepcionado. Pois quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente não vê essa impulsão de Jesus para nós em momento nenhum. Pelo contrário, eu acho que até hoje o que mais Jesus faz é isso aqui, ó, lá no céu, ó. Fui lá, expliquei, morri por isso, voltei para o céu, e até hoje eles ainda estão brigando pela mesma coisa. Na minha opinião, na minha visão, o que mais Jesus, a Trindade faz no céu, se eu falar, eu continuo sem entender nada, pai. Venha ver, venha ver. Venha ver, venha ver. Irmãos, nós podemos muito aprender. Eu vou pontuar algumas coisas aqui das que eu for lembrar. Por exemplo, vocês já foram, aproveitar que o professor está aqui, vocês já foram num culto para ouvir os louvores da igreja Maranata? Já viu? Que coisa linda que é, muito bem tocado, muito bem elaborado. Você já viu que as letras são todas cristocêntricas? Nós que somos pregadores, vocês já observou como é pregado na Assembleia de Deus? Não é maravilhoso? Não é? Você está pregando e está vendo ali a pessoa entendendo, ô glória, amém, eita meu Deus, que maravilha, e concordando ali com você no amém, amém, glória a Deus, misericórdia, misericórdia. O fervor que tem os irmãos pentecostais, irmãos, é algo que nós precisamos e devemos admirar e aprender. Eu não sei quem foi que ensinou para os ditos tradicionais que dá amém, glória a Deus. Parece que é um pecado. Vocês não lembram que logo no início lá atrás, a guerra que foi ter uma guitarra dentro de uma igreja batista, a guerra que foi introduzir uma bateria era do diabo, ainda mais na era do rock, né? Não, a guitarra é do diabo. Demorou tanto tempo para a gente entender que quem copia a igreja é o diabo, não o contrário. Quanto tempo levamos para entender que o fervor não tem nada a ver com o tradicional pentecostal? O fervor vem do Espírito. E o Espírito Santo, que selou um pentecostal, é o mesmo, pasme, hein? É o mesmo Espírito Santo que selou um tradicional. É o mesmo, é o mesmo. Estamos falando do mesmo Espírito, que enche, que capacita, que nos faz entender os mistérios das maravilhas da palavra de Deus. Então, meu irmão, quando você tiver vontade de dizer glória a Deus, pode dizer aqui nessa igreja, você tem liberdade. Pode dizer glória a Deus, aleluia. Fique à vontade. Nós precisamos aprender e guardar, pegar com zelo e com carinho esse fervor dos nossos irmãos pentecostais. Uma outra coisa que eu amo dos irmãos pentecostais é o respeito que eles têm com a figura do pastor. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que os tradicionais não tenham, mas são respeitos de forma diferente. Por exemplo, eu me lembro que quando Nete e Edmar chegaram nessa igreja, eu me lembro que quando a diaconisa Nilce chegou nessa igreja, eles vieram ainda com o comportamento da igreja e assembleia, que era assim. O irmão da assembleia, irmãos, eles não dão um passo sem comunicar ao pastor. Ele vai visitar uma outra igreja? Nunca. Primeiro ele pergunta para o pastor, pastor, eu recebi um convite assim, se o pastor liberar, é que ele vai. Igreja tradicional, o povo não está nem aí, vai e volta, daqui a pouco já saiu da igreja, o pastor é o último a saber. Nete, Edmar e Nilce, ia faltar o culto no domingo,
já me avisava, ó pastor, domingo que vem eu não vou estar no culto por isso. Aquela satisfação, e eu estava não acostumado com aquilo, eu não estava acostumado porque não vai, vem, eu nunca nem sabia. E eles fazendo aquilo com aquela constância, e eu lembrei que era porque estavam vindo da Igreja Assembleia de Deus. E tantas outras coisas eu poderia pontuar aqui, irmãos, que nós podemos aprender a fé, por exemplo, o trabalho social dos nossos irmãos da Igreja Católica, da mesma forma como tantas outras igrejas podem aprender conosco. A nossa igreja, por exemplo, a Igreja Batista, você pode conversar com o pentecostal, alguém vai perguntar, o que você acha da Igreja Batista? É automático, eles sempre vão dizer assim, eu amo a Igreja Batista porque é uma igreja que prega a palavra e é uma igreja que você sente o amor. É ou não é? É ou não é? Sempre as pessoas falam isso, que pregam a palavra, que tem essa coisa voltada para a Bíblia, e é uma igreja amorosa, que você se sente acolhido, amado pelas pessoas. Isso é bíblico. Nós precisamos ser assim. Nós olhamos para os nossos irmãos presbiterianos e temos tanto a aprender o zelo que os presbiterianos têm pelas Sagradas Escrituras, pelos ensinos, pelo ensino. As maiores faculdades teológicas têm sempre na cúpula lá a igreja presbiteriana. É uma das igrejas mais preocupadas com isso. Tem uma coisa, por exemplo, que eu amo, quando é um problema para um, é uma admiração para mim, que é com os adventistas. Os adventistas, por exemplo, quem aqui nunca viu uma pessoa da igreja adventista negar um trabalho simplesmente porque ela ia ter que ter escala de sábado? Quem nunca viu isso aqui? A gente sempre vê, né? Mas eu te pergunto, você que não concorda com a guarda do sábado, e quantas vezes você que defende a guarda do domingo, disse, não posso aceitar esse trabalho, porque ele vai me tirar de congregar, de estar com meus irmãos. Se você nunca fez isso, por exemplo, então você não tem autoridade nenhuma de falar mal de um adventista porque guarda o sábado. Se você cai na sua escala de domingo, você vai e trabalha de boa, sem querer entrar em mérito de quem está certo e quem está errado. Eu estou falando da admiração, da fidelidade quanto à sua doutrina. E tem tantas outras coisas que nós podemos aprender. Infelizmente, tem tantas outras coisas em tantas outras igrejas, bem pejorativas e negativas, que a gente precisa ter atenção. Vou citar algumas, mas não vou citar denominações. Vamos lá, para a gente partir aqui para finalizar. Tenham muito cuidado quando você vê uma igreja que não se ancora na palavra de Deus. Tenham muito cuidado quando a ênfase da igreja é milagre, prosperidade, é bênção material e o foco principal não é a salvação. Tenha muito cuidado quando uma igreja tem um dono, um líder específico. Gente, para refletir. Pensa comigo. Vou dar um exemplo e vocês pensam aí. O pastor fulano da igreja A foi o fundador da igreja. Quando ele morrer, quem vai assumir a igreja? Sua família. É o filho dele. Quando aquele filho morrer, é o filho dele. É o neto agora. É um negócio de família. É triste, dói o meu coração e tem que abrir os olhos para isso. Portanto, minha preocupação é que vocês voltem-se sempre para as Sagradas Escrituras. Esta aqui é quem não te ilude, é quem não te engana e é quem aponta para o Messias Jesus. Ponto. Para finalizar a mensagem agora. Pastor, você falou dessas coisas positivas, falou de algumas negativas, mas qual deve ser a nossa igreja referência? Se o senhor fosse escolher uma dessas, a resposta está aqui, em Atos, capítulo 2. É nessa igreja que eu me baseio aqui para pastorear vocês. Pronto, quem não sabia, fique sabendo agora. Atos 2. Bota aí, por favor. O monitor deu um probleminha ali.
capítulo 2, versículo 42 ao 47. Já vou falar, já vou aplicar, e já estou na hora de finalizar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Primeiro, eles quem? A igreja de Jerusalém. Esses primeiros convertidos, que é e deve ser como igreja a nossa referência. Uma igreja que ainda estava sem vícios, uma igreja sem vaidade. Vocês vão ver aqui agora. Como assim sem vícios? Quando o tempo passa e a gente acostuma, a gente começa a criar alguns vícios. Existem, por exemplo, empresas que preferem pegar uma pessoa sem treinamento nenhum, ter o trabalho de treinar, do que pegar uma pessoa de uma empresa similar, trazer ele já sabendo de tudo, porque ele vem sabendo de tudo, mas ele também vem cheio de vícios. Pega uma pessoa, treino ela aqui, e daqui ela vai ser exatamente no padrão da nossa empresa. Essa igreja aqui era assim, sem vícios, sem vaidade. Olha o comportamento deles. Eles se dedicavam. Vou ler aqui com vocês. Eles estavam... Não, isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Que ensino é esse? Aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus, foram discipulados pelo próprio mestre, e agora eles estão reproduzindo novos discípulos. Essas pessoas, esses novos cristãos ali, se agora estavam perseverando nesse ensino. Então, a primeira característica dessa igreja, que é modelo para mim e para você, era uma igreja dedicada ao ensino da palavra de Deus. Por isso, nós os batistas temos essa primícia do estudo da palavra, através da escola bíblica, através das pregações. Além disso, eles experimentavam nessa dedicação a comunhão. Por isso que nós temos muito essa coisa legal, que é de ter o café em comunhão, que é de ter as nossas devocionais em comunhão, de que é ter os nossos retiros. Tudo isso é momento de comunhão. Você que está aqui agora, nós estamos aqui um momento experimentando a comunhão. Além disso, eles também eram dedicados a partir o pão. Eles dedicavam-se em compartilhar o que eles tinham para alimentar. E além de tudo, é uma nossa referência, eles eram dedicados à oração. Uma igreja que não ora pode fechar as portas. Ela não serve para nada, é só um clube. Uma igreja que não evangeliza, ela pode fechar as portas, não serve para nada, é só um clube de encontro. Uma igreja que não prega a palavra, ela pode fechar as portas, é só um clube de encontro. Outro comportamento dessa igreja, que é uma referência para nós, 43, Li. Todos estavam cheios de temor. Era uma igreja que temia a Deus, e quando a gente teme ao Senhor, a gente anda no caminho. Além de temer ao Senhor, eles estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Era uma igreja que naturalmente as maravilhas de Deus, os milagres do Senhor aconteciam naquela igreja, no meio do povo. Por isso, até os dias de hoje, no culto de oração, a gente não vem só orar. Nós começamos a oração agradecendo, porque sempre temos o que agradecer, porque o Senhor tem feito maravilhas até os nossos dias. 44 ali. Os que criam, que eram aqueles que iam se achegando à igreja e se convertiam, eles então, ao demonstrar esse comportamento, de estar na palavra, na oração, na comunhão, eles mantinham todos unidos e tinham tudo em comum. Ninguém se achava melhor do que ninguém, porque tinha um carro A, porque tinha a casa B. Ninguém era melhor porque recebia o salário A e o outro recebia o salário B. Pelo contrário, olha o que esses cristãos faziam. 45. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Ninguém aqui viu isso, só nessa igreja. Eu nunca vi um pastor que prega a prosperidade pegar tudo que ele tem e entregar para a igreja para distribuir para os irmãos que não têm ou que é menos desfavorecido. Nunca vi. Pelo contrário, ele não está nem aí. Ele vai apelar ali para a fé, para a fé, para a fé. E nos interiores, que na maioria são aposentados, que ganham um salário mínimo, eles têm que devolver o dízimo dele, até aí tudo bem.
eles têm que dar a oferta dele. A Bíblia diz que é voluntário, dá o que quer, o que pode, tudo bem, mas nunca fica só nisso. É uma campanha em cima de campanha, e cada campanha com um valor que provoca você pela fé. Ao ponto de eu que estou aqui assistindo em casa, se eu não vou dar, é porque eu não tenho fé. Não, eu vou dar. Dessa forma, aquele humilde irmão continua sempre humilde, não consegue prosperar, porque tudo que ele tem, ele sim, dá para a igreja. Mas a sua liderança não dá nada. Vendiam as propriedades dele. 46. Todos os dias, não era de vez em quando, olha o que diz o texto. Todos os dias eles continuavam a se reunir-se no pátio do templo, que era o local que eles tinham de referência da época, partiam pão em casas e juntos participavam das refeições com alegria. Ó, o comportamento dessa igreja, com sinceridade no coração. Era uma igreja sincera, uma igreja pura, uma igreja que fazia questão de se reunir, uma igreja incansável, era todo dia. A gente aqui tem culto quarta, depois a gente vai ter o culto domingo, a escola bíblica de manhã e de noite. Aí durante a semana, a gente na quinta tem o amanhecer com Deus. Esses irmãos, neste momento, que largaram tudo para viver para Deus, como a gente disse aqui de manhã, né, eles acreditavam que Jesus ia voltar naquele mês. Vou para o céu, para que eu quero casa? Vendia. Vou para o céu, para que eu quero terreno? Vendia. Vou para o céu, para que eu quero esse bicho tudo? Vendia. E 47, finalizando, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja que tinha todo esse comportamento, olha o que acontecia com eles no final, eles cresciam, porque o Senhor fazia com que a igreja crescesse naturalmente. Não tinha método de crescimento. Não tinha invenção de método dali, daqui, desse jeito, assim não cresce, assim cresce mais rápido. Não tinha nada disso. Era viver o Evangelho e ponto final. E diariamente o Senhor fazia com que essa igreja crescesse. Por fim, eu quero deixar para vocês também o versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Coloca aí, por favor. E assim eu encerro o culto desta noite. Olha o que diz Tiago. Coisa tremenda. Tiago lá, falando acerca de viver a palavra, de viver com sinceridade diante de Deus. Olha o que é que Tiago diz, que tremendo, ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual? Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Então a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é eu e você, meus irmãos, viver o Evangelho de forma sincera, piedosa, vivermos o Evangelho que cuida das pessoas que precisam de ajuda, que abraça as pessoas que estão em dificuldade. O Evangelho puro e imaculado é aquele que agrega, é aquele que faz com que a minha fé, junto com a sua fé, vai promover um culto especial a Deus. A verdadeira religião que Deus aceita como pura e imaculada é essa que a gente cuida das pessoas nos seus momentos de aflições e não se deixa corromper por este mundo, que para legitimar essas porcarias do mundo, batiza eles como gospel. E aí, a gente da igreja fala, não, agora é gospel, então agora pode ficar. Irmãos, eu espero que essa palavra possa, num bom sentido, cuidado com o que você vai ouvir. Eu espero que essa palavra, num bom sentido, possa perturbar você por dentro. Possa mexer com as suas estruturas. E você possa sair daqui muito reflexivo em quem nós estamos sendo como igreja de Jesus aqui, na nossa Ilha das Flores. E aqui na Ilha das Flores, irmãos, dá para a gente viver exatamente essa igreja aqui, literalmente. Dá para a gente aí fazer visita, levar no pão. Irmãos, me espera aí, o café, que eu estou levando o pão para compartilhar com você. A Ilha das Flores é literalmente como se fosse uma pequena vila. Dá para a gente viver esse evangelho gostoso, próximo um do outro.
Dá para a gente continuar com essa alegria que nós temos, com sinceridade, sendo bem visto por nossa comunidade, não para ser visto como a melhor igreja da Ilha das Flores, misericórdia, não é por nada disso, mas é para sermos vistos como um povo de Deus que vive com simplicidade e que atrai as pessoas para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É isso que eu proponho que vivamos aqui neste lugar. Assim como temos isso para aprender dos nossos irmãos, os nossos irmãos também têm algo para aprender conosco, e vivamos o Evangelho até que Ele volte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que vieram aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, que bondosamente assistiu esse culto. E eu já te convido para domingo que vem. Domingo que vem, já dando informativo aqui, nós teremos o nosso café em comunhão. Domingo que vem, apesar de eu ter enfatizado para vocês ali da lição, na verdade a lição é para o outro domingo. Porque domingo que vem, como falei para vocês na semana passada, nós não teremos escola bíblica. Domingo que vem, nós teremos a profissão de fé dos nossos irmãos que vão batizar, que é a nossa irmã Cássia, que está por ali, está lá atrás, né? E o Lucas, que está ali, ó. Então nós vamos tomar o café em comunhão, vamos fazer exatamente isso aqui. Vamos repartir o pão para relaxar nossos irmãos, eles ficarem menos tensos. Depois nós vamos colocar eles aqui na frente, vamos fazer a profissão de fé com eles. E aí depois a gente pode até ter um segundo tempo ali do café, se sobrar, né? E depois nós vamos lá para a casa dos irmãos Hélio e Tereza, onde vamos ali celebrar o batismo desses nossos irmãos que com muita alegria já estão prontos para este momento. E aí domingo à noite, sim, aí depois de lá todo mundo já está liberado para ir para casa e fazer o seu almoço. Só me veio aqui uma coisa: o café será 9 horas mesmo, ou quer antecipar para 8h30? Kelly e Tereza? 9 horas mesmo, para começar, né? Porque só vai ter a profissão de fé, concordo, pode ser. Porém, meus queridos irmãos, façamos assim para ficar fácil para as meninas. Cada um traga a porção lá que você puder. Quem puder trazer pão, traga pão, biscoito, bolo de fubá com laranja, né, Merlite? Professor ali, o seu famoso bolo de amendoim. O Oswaldino aí que está colhendo, fazendo café, traz o café dele. Os irmãos Vôme ali, Parecida Martins, que tem um monte de galinha, pode trazer ovo frito. Cada um pode ir trazendo aí o que Deus tocar no coração de vocês. Suco, para a gente fazer uma mesa linda nesse momento marcante da vida dos nossos irmãos. Tá bom? Esqueci de alguma coisa? Não? No meio da semana segue normal. Quarta-feira tem um culto de oração e quinta-feira, às 6 horas, o nosso amanhecer com Deus. Queridos, agora vamos finalizar este culto louvando a Deus, orando ao Senhor e agradecendo. Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha saia daqui nessa noite edificado com essa palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por este momento de cultuarmos ao Senhor, por esse momento que aprendemos um pouco mais da história da igreja, por esse momento, meu Pai, que refletimos na Tua palavra como referência da primeira igreja ali para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que o Senhor faça, Senhor, que a cada dia nos tornemos cristãos maduros e possamos deixar de perder tempo com divisões, perder tempo com discordâncias, com outras denominações, com outras religiões. Que possamos olhar daquilo que podemos retirar de bom e colocarmos em prática no nosso dia a dia, porque o nosso intuito é exatamente igual àquela ilustração: adorar e agradar o Pai, o Senhor, ó Deus. Portanto, meu Deus, nos ensina a melhor te servir, nos ensina a viver conforme a Tua vontade e a Tua orientação. Não deixa que a vaidade tome conta dos nossos corações. Não deixa, meu Pai, que nada possa entristecer o Espírito Santo do Senhor que habita em nós.
Não deixa, meu Pai, que o nosso intelectualismo nos deixe tão frio ao ponto de termos dificuldade de dizer: louvado seja o nome do Senhor. Não deixa que tenhamos vergonha de glorificar o Teu nome, quando com tanta alegria gritamos gol, torcendo para o nosso time, ao ponto de ficarmos até rouco, e quando chegamos na Tua igreja, ficamos com vergonha de glorificar o Teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos leva para os nossos lares agora em paz, ó Deus. Nos dá uma noite na Tua santa presença. Assim, nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Depois que Deus avisa e fui orar, eu me lembrei que segunda-feira e terça-feira tem a aula aqui, ó. Ali eu vi o professor cochichando, eu pensei, achou que eu esqueci dele. Gente, segunda-feira nós temos aula de violão e temos aula de teclado. Olha lá, o violão 19h30, aula de teclado 20h30. Na terça-feira nós temos os embaixadores e as mensageiras do rei, de terça 19. Na quarta-feira o nosso culto, nosso amanhecer com Deus na sexta. O encontro dos jovens na quinta-feira. A EBD 9 horas, que no domingo que vem vai ser a profissão de fé e o café com os irmãos. Tá bom? Vamos ficar de pé para finalizar? Por favor, pega quem está do seu lado aí, levanta ele, dá um abraço bem gostoso e diga: foi um prazer ter toda essa aprendizagem essa noite com você. Diga ele aí, vai. Diga para quem está atrás de você, diga: pô, foi um prazer, viu? Foi um prazer estar aqui com você nessa noite. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Feito? Isso aí, dá um beijão. Feito? Agora coloca a sua mão assim no seu coração, com todo carinho, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Por favor, espere só eu chegar na porta lá para te dar aquele abraço.